E aí galera, mais um vídeo aqui do canal Story Games e hoje nós vamos falar sobre os Acádios, né? Quem foram eles? Quem foi esse povo que foi bem importante? Os Acádios, para começo de conversa, eles foram o primeiro império centralizado da história, ou seja, o primeiro império onde o poder estava na mão de somente um só cara, ou seja, Sargão o Grande, né? Mas vamos por partes. Primeiro, o Império Acádio, né, os Acádios, eles eram semitas, né, nômades da Mesopotâmia, ou seja, nômades, para quem não sabe, é basicamente um povo que vai de um lugar após outro coletando recursos, e quando esses recursos se esgotam, eles vão para outro lugar. E bem, continuando, né, além deles serem nômades, né, eles basicamente eram da Mesopotâmia, da região central da Mesopotâmia, até que um rei que é o Sargão o Grande, uniu eles, e uma vez que uniu eles simplesmente começaram a conquistar as cidades-estados sumérios. Sim, sabe aquelas cidades-estados sumérios sabe os sumérios, aquele povo lá que eu falei no meu último vídeo de história do canal? Então, eles foram lá e começaram a conquistar as cidades-estados sumérias, né? Invadiram as terras dominadas pelos sumérios entre 2500 AC e 2300 AC, né? E o império foi fundado em 2334 AC por Sargão o Grande. Aí você pergunta, quem é esse cara? Ele, basicamente, era o rei dos Acádios. Ou seja, ele que mandava em todo o império, basicamente, né? Ele governou, basicamente, os Acádios por cerca de 56 anos antes dele morrer. Ou seja, 56 anos ele governou o Império Acádio. Continuando, o Império Acádio, né, simplesmente, de longe, foi um dos impérios mais prósperos e poderosos daquela época. Eles simplesmente construíram canais de irrigação, barragens, a economia deles era baseada na agricultura, eles foram um dos povos que adotaram moedas para transações comerciais. Além disso tudo, o império era bem grandinho para aquela época. Claro que depois ele iria ser superado, mas para a época ele era bem grande. O império ia desde o sul do Iraque até o norte da Síria, passando pelo Líbano e sul da Turquia. Ou seja, o império ocupava meio que toda a região, basicamente meio que central, basicamente do Oriente Médio, né? E o que aconteceu? Aí você se pergunta, né? Mas e a religião deles? Como era a religião dos Acádios? Bem, eles eram uma religião politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses. Eles não eram monoteístas que nem os hebreus, que adoravam somente um deus só, né? Ou seja, eles adoravam diversos deuses. Imagina a quantidade de templos que tinha para cada deus diferente que eles tinham. Tinham um para guerra, um para fertilidade, outros para agricultura, entre vários outros deuses, né? Continuando, eles também foram um dos primeiros povos a fazer contato diplomático com os egípcios, elamitas, hititas e hititas, basicamente, né? Além de serem um dos primeiros também a utilizarem carroças e cavalos de guerra, né? Para combate, né? Aí você pergunta, o Império Acádio era poderoso, né? Mas você pergunta, mas como um império tão poderoso, basicamente, conseguiu ser derrotado e destruído? Bem, né? Aí eu te respondo, simples, as mudanças climáticas. Você pergunta, mas o que mudanças climáticas tem a ver? Basicamente, naquela região ali, sofreu mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas acabaram influenciando a região inteira como um todo. E como a economia deles era muito baseada na agricultura, sem comida, constantemente o governo entrava em anarquia e caos. E por conta dessa anarquia e caos que era gerado, isso acabou iniciando revoltas. E essas revoltas, basicamente, acabaram enfraquecendo o Império Acádio. Constantemente, com o enfraquecimento do Império Acádio, logo não demorou muito para basicamente os inimigos, né, e vizinhos atacarem e destruírem o Império Acádio, né? E basicamente né, são uma das coisas, são basicamente a teoria mais aceita pelos estudiosos e cientistas, né?
que eles foram basicamente as mudanças climáticas afetaram eles, que por sua vez afetou a população do Império Acádio e por sua vez gerou revoltas dentro do Império e guerras contra eles, né? E o que aconteceu? Aí você pergunta, tá, mas quem conquistou os Acádios? Aí eu te respondo, eles foram dominados pelos Guti, povos originários dos Montes Zagros, fronteira entre o Irã e o Iraque, que eu tô aqui com a minha colinha. E bem, após essa conquista, né, o Império Acádio teve um fim aí, mas aí você pergunta, mas é só isso? Não. Na verdade, continuando aqui, os Acádios, eles aprenderam muito com os Sumérios. Por exemplo, eles herdaram a escrita cuneiforme dos Sumérios e, além disso, se uniram. Os Acádios e os Sumérios se uniram para virar apenas um só povo. E foi graças a essa união de um povo que tinha basicamente muitos conhecimentos e um outro povo guerreiro, que basicamente se uniu e formou um grande império. Um império bem poderoso, como os Acádios, né? Império Acádio. Aí você pergunta, tá, mas e a capital deles? Eu te respondo, a capital deles era a cidade de Acádia, só que até hoje é desconhecido. Ninguém sabe onde a localização exata. Só se sabe que provavelmente é de alguma região, de alguma parte do Iraque. Mas onde especificamente até hoje ninguém nunca encontrou, né? A arquitetura e a arte dos Acádios eram marcadas por grandes construções representando animais, pessoas, deuses e eventos e deuses, né? Construíram grandes palácios e templos, ou seja, eles eram grandes construtores. Além disso, as cidades deles basicamente se organizavam em torno dos zigurates, que eram grandes estruturas e construções religiosas, né? E bem, além disso, eles também focavam na arte, focava em animais e oculto as divindades deles. A maioria das esculturas eram feitas em argila retratando seres humanos mitológicos, animais e deuses. As pinturas e esculturas tinham o objetivo de ornar os grandes espaços arquitetônicos. Estrutura política. O rei ele era visto basicamente como o representante dos deuses na Terra. Ou seja, enquanto no Egito o faraó era literalmente visto como um deus, mais especificamente na região, no Império Acádio, ele era visto apenas como um representante. Ou seja, ele não era um deus, mas sim um representante dos deuses. E, por fim, também, o rei nomeava governador e administradores em várias cidades, né? E bem, essas são todas as informações que eu dei aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Valeu, falou, até a próxima.